Senhor, contra toda a força das trevas. Protege-nos, cobre-nos com sangue. Queremos ver o Senhor, queremos contemplar a palavra do Senhor nesta noite. Ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Enquanto ele arruma o pedestal aqui, deixa eu cumprimentá-los. É muito bom para mim sempre voltar aqui em Patos de Minas. Para quem não conhece, meu nome é Miri e eu sou, acho que o nome certo é lagoano, nasci na Lagoa Formosa, né? Nem sei realmente. Tem alguém da Lagoa Formosa aqui? É lagoano, né? Lagoense, é mais bonito, mais chique, né? Lagoense. Eu sou lagoense, mas aos 6 anos eu mudei para Patos de Minas e aos 15 eu saí de Patos e até hoje não voltei. Estou com 52 anos, então já são 37 anos longe de Patos de Minas, mas ainda tenho aqui irmãos e amigos muito queridos e é bom estar vendo os irmãos aqui novamente. E cada vez que eu volto aí, aqui por exemplo, olha assim, algumas cabecinhas já começam a ficar brancas, outras sem muito cabelos, mas é bom, né? Rever os irmãos. E eu moro ali no Rio de Janeiro, me reúno ali com também um grupo de irmãos, e os irmãos de lá disseram, olha, onde estiver, mande as nossas saudações. Então, nos mandando as saudações em Cristo. Então os irmãos mandaram as saudações em Cristo e pela graça do Senhor também estamos aqui, né, hoje. O Alberto, ele tinha falado comigo se eu estaria aqui esse final de ano e era o desejo meu de ver meus pais, então vi, e o Alberto pediu que eu compartilhasse com vocês um assunto que alguns dos irmãos aqui ouviram, parece que bastante. Tem um irmão, não vou falar o nome dele não, mas parece que ele ouviu não sei quantas vezes a mensagem sobre esse assunto. A gente tinha compartilhado esse assunto no Rio de Janeiro há 3 anos atrás, e aí o Alberto pediu que a gente pudesse também repartir aqui com vocês esse assunto. Eu considero um assunto extremamente importante, irmãos. E na minha própria experiência de vida com o Senhor, eu tenho observado que este assunto é motivo de muito tropeço para muitos dos filhos de Deus. É a respeito das finanças, a respeito de dinheiro, a respeito das nossas rendas, a respeito dos nossos bens, como administrar as nossas finanças do ponto de vista de Deus, assim como Deus tem planejado para cada um de nós. Não é um assunto simples, no sentido de que você deve deixá-lo de lado, mas é um assunto que ele é muito tratado nas Escrituras. Para vocês terem uma ideia, eu não fiz essa contagem, mas alguns irmãos fizeram. Você vai encontrar uns 500 versos a respeito de salvação na Bíblia. Outros tantos 500 a respeito de oração, vida de oração. Mas com relação a esse assunto finanças, 2.350 versículos. Será por que o Espírito Santo deixou tantos desses versos aí? Eu acredito que por causa da dureza dos nossos corações, o Senhor falou bastante para nos advertir a respeito disso. Mas mostra, qualquer pessoa que olhar, né, pegar um livro, que é a Bíblia, né, uma enciclopédia de livros, se pegar e fazer essa simples comparação, vai ver que finanças é um assunto muito
Bíblia deveria ser dado atenção. Eu gostaria de ler alguns versos hoje com os irmãos. Na realidade, eu vou fazer o que eu não costumo fazer quando estou compartilhando a palavra. Eu não leio muitos versos da palavra, geralmente gosto muito de ficar meditando, às vezes, num verso só da palavra. Mas como a gente vai estar falando num assunto muito extenso na Bíblia, e também eu gostaria de passar esse assunto como um estudo, como algumas orientações da palavra de Deus. Então eu selecionei bastante versículos para a gente ler, e eu vou estar lendo. Quem tiver a Bíblia na mão e quiser acompanhar, acompanhe, mas quem não, talvez até para prestar mais atenção, enquanto você vai estar folheando a sua Bíblia, ou então você está no seu tablet aí, ou no seu celular acompanhando, você pode só prestar atenção, vai ficar gravado. Eu acho que o irmão Sérgio ali está gravando. Você depois também pode pegar e ouvir novamente. Lucas 16, versículo 9 a 12, o Senhor Jesus diz o seguinte: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não nos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? São perguntas que o Senhor Jesus faz e que nos levam a refletir da seriedade desta questão, de sermos fiéis nessas riquezas de origem iníqua. E o que são as riquezas de origem iníqua? De maneira muito simples, é toda essa situação que nós vivemos, né? O mundo, né? O sistema, todo o dinheiro que nós manejamos, ainda que ele seja ganho honestamente, ele é de origem iníqua, porque o mundo está posto no perigo. Então não faça mistério aqui nesse verso, né? Mas o Senhor está fazendo a pergunta que ela é importante. O Senhor está dizendo: olha, se você não é fiel naquilo que não é seu, como é que você vai ser fiel naquilo que vai ser dado a você? Se você não sabe cuidar dessas riquezas de origem justa, como é que você vai ter a confiança de receber a verdadeira riqueza? Como alguém vai confiar em você se alguém é o Senhor? Irmãos, toda a nossa vida aqui, toda a nossa carreira cristã, ela tem um objetivo. No presente é nos preparar, nos treinar para caminhar com o Senhor do reino vindouro. E neste reino vindouro, o Senhor vai nos convidar a administrarmos juntamente com Ele. Aquelas parábolas, por exemplo, a parábola dos talentos ou das minas, a parábola das minas, obrigado. A parábola das minas, ali o Senhor, daqueles servos que na realidade representam o Senhor Jesus, e os seus servos somos nós, ele diz: reina sobre tantas cidades. Estão lembrados? Esta é uma realidade de quando o Senhor voltar. Então hoje o Senhor está treinando o nosso caráter, o Senhor está aperfeiçoando-nos. E essa questão de lidar com o dinheiro, ela é uma questão muito séria aos olhos de Deus. Não é uma coisa pequena, porque nesta questão nós estamos sendo treinados, estamos sendo testados, estamos sendo provados, porque o Senhor deseja nos confiar no futuro, no porvir, a verdadeira riqueza. Às vezes nós pensamos que uma vez que nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Amém, temos. Mas nós achamos que um dia que nós morrermos, ou então quando o Senhor voltar, nós vamos para o céu, vamos sentar no céu,
vai ter os anjos nos servindo, né? Algodãozinho doce, algumas comidinhas boas, nós vamos ficar andando em ruas de ouro, marfim, aquela história que a gente conhece por aí. Uma vida preguiçosa, né? Sedentária espiritualmente. Não, irmãos. Nós somos chamados por vir a reinar com o Senhor Jesus, a administrar com Ele. O Senhor está preparando uma noiva que lhe seja como lá Adão recebeu a sua mulher, e ela lhe era idônea, e lhe era uma ajudadora para estar diante de Adão, para lhe ajudar na missão que Adão tinha. Assim a igreja, a noiva do Senhor, vai administrar com Jesus. Então essa questão das riquezas de origem iníqua, que é aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos, aquilo que vem, ainda que seja com trabalho honesto, é um treinamento. E é um termômetro espiritual de como nós estamos também diante de Deus. Você quer ver a maturidade que alguém tem no Senhor? Você quer ver a seriedade que ele tem no Senhor? Olhe como é a vida dele em relação à administração das finanças. Em todas as áreas vai ser manifestado. A administração das finanças é como um termômetro espiritual do cristão. Então não se despreze esse assunto, por favor. Ele é tão importante quanto estudar sobre a salvação, sobre a oração, porque está na palavra de Deus. O Espírito Santo registrou e falou muito sobre esse assunto. O próprio Senhor Jesus, nas suas parábolas, de 30 e poucas parábolas, 16 parábolas, o Senhor trata a respeito de finanças, de bens, de riquezas. Então não é algo assim para você simplesmente deixar de lado. Não. O Senhor tem algo a nos orientar. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens. Deve começar por aqui. Nós precisamos honrar a Deus com os nossos bens. E mais, com as primícias da tua renda. Olha que coisa interessante. A sua renda, o seu salário, ou seja, o seu ganho, o lucro da sua empresa, o que quer que seja, as primícias devem ser usadas para honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E aí tem uma promessa agora de Deus. Ela é uma promessa condicional, ou seja, ela não vai acontecer automaticamente. Você tem que cumprir essa primeira parte. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Todos nós gostamos de ter celeiros cheios. Alguns não, talvez os franciscanos não, mas quem não fez voto de pobreza quer ter os seus celeiros cheios. Amém. Não há nada errado nisso, desde que a motivação seja certa. Mas há uma condição: honrar ao Senhor com seus bens e as primícias da tua vida. Ou nós podemos pensar em outro verso da palavra de Deus que nos diz também uma promessa, e é uma promessa também condicional: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Esta é a palavra do Senhor. Não há problema que um cristão, alguém que ame o Senhor, seja próspero. Mas essa não é a primeira orientação de Deus para nós. Não tem nenhum problema em sermos prósperos. O apóstolo João, escrevendo a Gaio, na segunda carta dele, aliás, na terceira carta, ele diz: faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como a tua alma é próspera. Gaio era um irmão que podia ter prosperidade financeira,
porque primeiro a alma dele era próspera do Senhor. Por isso João faz esse voto: faço votos. Não é uma determinação, né? Eu determino que você, por aí temos muitas no meio chamado cristão, muito desse refrão, né? Você precisa ser cabeça, não seja cauda. E deixa eu fazer logo um parênteses aqui. É muito longe de nós estarmos aqui querendo incentivá-los em qualquer coisa que seja relacionada a essa doutrina que tem sido ensinada tanto no meio evangélico, principalmente no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, etc., do evangelho da prosperidade. Estamos longe disso. Isso é algo demoníaco, satânico, e que leva para longe do evangelho simples de Jesus Cristo. Isso é algo que simplesmente traduz no coração das pessoas em produzir nelas a avareza, e não aquilo que edifica, não aquilo que exalta o nome do Senhor, não aquilo que faz crescer o reino de Deus. Então estamos longe dessa ideia aqui, viu? O que nós estamos falando aqui é algo que é verdadeiro e real na palavra do Senhor. Estamos longe desse evangelho da prosperidade. É claro que eu creio de todo o meu coração que normalmente, se algumas promessas de Deus que são condicionais são cumpridas, a nossa parte, então Deus vai fazer a parte dele e vai acontecer, como esses versos que nós já citamos aqui. Eu creio que o cristão, só por ele ter crido no Senhor e no Evangelho, pela sua conversão a Deus, e se ele é uma pessoa séria com Deus, normalmente ele prospera também na sua vida material e financeira. Eu vi isso várias e várias vezes. Mas não que tem sido pregado o evangelho da prosperidade, mas é porque Deus mudou o caráter da pessoa. A pessoa, por exemplo, antes era preguiçosa, não é mais preguiçosa, porque Deus mudou o seu coração. Antes ela fazia de qualquer forma as coisas do seu trabalho, mas agora ela faz para o Senhor. Ela é responsável no que faz, então ela é reconhecida no seu trabalho, rapidamente é promovida. Porque o caráter de Deus está sendo formado. E os resultados vão aparecer. Mas na realidade a gente não vai fazer nada disso porque nós queremos prosperar, não é porque nós queremos que venha o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós queremos que Deus seja exaltado, que Deus seja honrado. Mas há consequências maravilhosas nisso. Então eu gostaria hoje à noite, amanhã à noite, de estar falando a respeito de como nós devemos, do ponto de vista da palavra de Deus, administrar as nossas finanças. E é claro que é um assunto muito extenso nas Escrituras, mas eu gostaria de deixar alguns pontos que eu creio que são fundamentais e que podem nos ajudar, e principalmente aqueles aqui que querem prosseguir com o Senhor de uma maneira séria. E eu vou ser muito franco e honesto com vocês. Aqui tem um auditório grande, de certa forma, e talvez aqui no nosso meio, e não falo isso para envergonhar ninguém, nem para jogar nenhum peso sobre ninguém, mas muito provavelmente, pelo que eu tenho conversado com tantos irmãos há muitos anos, e até mesmo tentando ajudar vários irmãos, talvez aqui tenha pessoas entre nós, irmãos, amados, mas que estejam atravessando problemas muito graves nessa questão de finanças. Tem errado o seu alvo grandemente e se afastado do alvo de Deus para a sua vida com relação às finanças. Talvez estejam muito embaraçados. E essa é uma oportunidade de você ouvir o Senhor pela sua palavra. Nós vamos ler vários versos. Não me ouça, não esteja aqui para me ouvir, mas ouça o Senhor.
Somos apenas um vaso, né? Tenha um coração para o Senhor. Como é que nós podemos então honrar ao Senhor nesta questão das finanças? Alguns pontos importantes. O primeiro deles é que nós devemos ter uma compreensão, em primeiro lugar, que cada um de nós é um mordomo do Senhor. Somos despenseiros do Senhor. Nós mesmos pertencemos ao Senhor. E tudo o que temos pertence ao Senhor, na verdade. E Paulo diz: o que se requer de um mordomo ou de um dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel pelo Senhor, quando o Senhor voltar. Tudo que veio às nossas mãos para administrarmos, o Senhor nos concedeu isso, porque é dele e nós somos os seus mordomos, somos os seus servos. É como na parábola dos talentos. Aquele Senhor confiou talentos aos seus servos para que pudesse administrar aqueles talentos. Mas aqueles talentos eram do seu Senhor. E quando aquele Senhor volta e vem acertar contas, o Senhor diz para aqueles que foram fiéis: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. As riquezas de origem limpa, né? A administração das nossas finanças é o pouco, porque Deus tem coisas grandiosas para nós. Se formos fiéis, seguimos os princípios do Senhor, de forma que honre o Senhor, quando o Senhor voltar, nós poderemos ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós já temos essa compreensão de que somos servos de Deus, de que somos mordomos de Deus, que aquilo que vem às nossas mãos, na realidade, em última análise, não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Ou nós temos aquela consciência real, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que nós fomos comprados por preço e que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Ou como Pedro diz, que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se você mesmo pertence ao Senhor, aquele dinheiro, aqueles bens que estão na sua mão, pertence a quem? Por favor. Pertence ao Senhor. Você é um mordomo. Você é só um administrador das coisas de Deus, que Deus colocou nas suas mãos. E claro que Deus coloca nas nossas mãos aquilo que é de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a fidelidade de cada um. Quando aquele Senhor repartiu aqueles talentos, foi de acordo com a capacidade de cada um. Mas à medida que foram fiéis no pouco, o Senhor então acrescentou. Esse é um princípio. Somos mordomos, somos servos de Deus. Se nós temos essa consciência e caminhamos de acordo com isso, esse é um primeiro aspecto, né, que nós poderíamos colocar aqui. E honra ao Senhor. Você quer honrar ao Senhor com seus bens, com a sua renda? Tenha em primeiro lugar essa consciência. Eu sou um mordomo de Deus. Eu sou um administrador. Aquilo que vem a mim, realmente é o Senhor que coloca nas minhas mãos. Ou será que você está confiado no seu talento próprio? Você é inteligente, que você é um excelente profissional, excelente vendedor, você consegue as coisas, que isso foi o seu suor que conseguiu aquilo?
Isso é muita tolice se pensamos assim. Eu sou muito privilegiado na minha vida profissional, mas eu conheço muitas pessoas que são muito melhores profissionais do que eu e que, no entanto, não foram tão bem sucedidos como eu fui. Por quê? Porque Deus quis. Deus que coloca onde Ele quer as pessoas. Não depende de nós. Em última análise, é claro, temos que ser fiéis. Precisamos ser diligentes, responsáveis, etc. Como a palavra do Senhor nos recomenda, nós vamos ver mais à frente. Mas é obra de Deus para nós. Então, esse primeiro aspecto é importante que a gente tenha essa postura. Somos mordomos de Deus. E se você é mordomo, e agora que foi confiado a você, como que você vai administrar? Você tem que perguntar como é que o seu Senhor quer que você administre e buscar a orientação dele. E ele deixou na palavra dele muitas orientações. Então, ouvidos para ouvir o Senhor. Um outro aspecto que precisamos ter claro conosco é a questão do nosso coração, é a nossa atitude. A nossa atitude, ela pode honrar ao Senhor ou não. O nosso coração, a situação do nosso coração, ela pode honrar ao Senhor ou não. Provérbios diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você precisa guardar o seu coração. E com relação a essa questão de finanças, um dos primeiros aspectos que você precisa vigiar e guardar o seu coração é com relação à avareza. O Senhor Jesus contou aquela parábola e ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O Senhor estava contando aquela parábola daquele homem muito rico e que colheu abundantemente. E ele falou: o que eu vou fazer com essa minha colheita? Já sei, então eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros maiores, muitos, eu vou encher e vou então depois aproveitar, etc. E o Senhor chamou ele de louco, o Senhor diz essa palavra para nós neste contexto. Avareza é aquilo que você já tem e você quer ter mais. O quanto é suficiente para você? A resposta de uma pessoa foi a seguinte, uma resposta mundana, que não é da palavra de Deus, mas a resposta é: o suficiente para mim é sempre um pouco mais. É sempre um pouco mais. Isso é avareza. Você quer ter por ter. E nós vivemos uma sociedade capitalista, um capitalismo terrível, mas que é o tempo inteiro motivar os corações a ter e possuir, porque as pessoas são olhadas e são julgadas pelos bens que elas têm. É o status, a posição, e não pelo que elas são. Mas diante de Deus você é visto pelo que você é em Cristo, não pelo que você tem. Por isso que surgem vários problemas, e muitos cristãos entram nessa canoa furada, e até mesmo começam a ter uma vida aparente, porque eles querem mostrar que tem, e tem um coração de avareza: quero mais, quero mais, quero mais. E aí, se trabalhava 8 horas por dia, passou a trabalhar 12. E se não trabalhava no sábado, passou a trabalhar também no sábado, e também depois no domingo, e também não vê mais os filhos, não vê mais a esposa, não vai mais às reuniões, não busca o Senhor, porque quer ganhar mais, quer ganhar, e não tem limite. Quantos naufragaram na fé por causa dessa situação? Há uma avareza no coração. Você tem que, junto comigo, todos nós, pedir a graça de Deus para que Ele nos ajude a lançar no nosso coração
lançar fora toda a avareza. Somos caídos, nós somos caídos, então o pecado, a nossa natureza caída, o tempo inteiro, ele vai para esta inclinação da avareza. E depois nós vamos ver uma forma de esbofetearmos a avareza, que é a generosidade que o Senhor nos recomenda. Nós vamos chegar lá. Um outro aspecto do coração que nós precisamos guardar no nosso coração é o desejo de enriquecer. Não tem problema que saudavelmente desejemos prosperar e progredir, mas a palavra do Senhor ela nos dá algumas advertências com relação a ficarmos o tempo inteiro, com o alvo de nos enriquecer e enriquecer, simplesmente por queremos ter. Provérbios 23, 4 e 5 diz assim: não te fatigues para seres rico. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não te fatigues. Coloque limites. Não coloque nisso a tua inteligência. Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Não estou querendo dizer aqui, lendo esse verso para você, que você não deve ser diligente. O Provérbios também diz que nós precisamos ser diligentes. Vamos trabalhar, precisamos ser diligentes. A promessa do Senhor que nós já lemos, a alma generosa vai prosperar. Há prosperidade sim nesse aspecto, mas o nosso coração não deve ser esse coração de enriquecer, enriquecer, enriquecer. Não passará sem castigo. A riqueza pode ganhar asas e ir embora, tá certo? E assim, olha, eu já assisti isso com muitas pessoas, sendo ricas, mas por alguma coisa que aconteceu, por má administração delas, outras porque as contingências mudaram, outras porque, lendo na história, por causa de situação de guerras, etc., toda aquela riqueza que tinham foi embora. Eu trabalhei com o homem mais rico do Brasil, ainda trabalho. Foi o mais rico do Brasil há pouco tempo. Mas da noite para o dia, ele perdeu 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. É o que o livro de Provérbios está fazendo. Está dizendo. A riqueza pode ganhar asas. Timóteo 6, versículo 9, Paulo também vai nos recomendar: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Vamos guardar o nosso coração, guardá-lo da avareza, guardá-lo de simplesmente desejar e querer e colocar o nosso coração em sermos ricos. Isso não terminará bem. Temos que ter um coração tranquilo, sereno. É claro que nós vamos ver daqui a pouco, ou daqui a pouco não, vamos ver amanhã à noite, sobre essa questão do nosso trabalho, do trabalho das nossas mãos, o que a palavra de Deus nos recomenda, e tem as promessas do Senhor sim, de prosperidade, de
comermos o fruto do trabalho das nossas mãos? Tem sim, mas o nosso coração não deve estar colocando isso como mais importante. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos disse: buscai, pois, o que? Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entende o que significa isso na sua experiência? Talvez você já tenha experimentado, mas se não, olha que coisa maravilhosa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o Senhor está falando de vestir, de comer, etc, etc, vos serão acrescentadas, nos virão como um acrescentamento da parte de Deus, como bênção para nós. Paulo vai dizer para nós, escrevendo a Timóteo, que também nós devemos aprender a estar contentes, ter um coração grato a Deus, um coração contente. Ele diz assim, Timóteo 6:10: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Será que estamos contentes com essas questões? Acho que não, né? A maioria aqui talvez esteja reprovado, né? Nesse verso, a maioria de nós. Mas essa é a palavra do apóstolo Paulo. Teve grande experiência com Deus e estava escrevendo, e nós sabemos que é a palavra de Deus, escreveu ungido pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Muitos de nós entram em furadas e em cima de furadas, porque não temos uma vida de contentamento no Senhor. Você quer ir além, e você tem as várias formas de justificar a sua consciência. Você não ficar com a consciência pesada. Não, eu preciso fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que dar uma boa faculdade para eles, não, eu tenho que fazer uma boa aposentadoria. Não, eu estou deixando de estar junto com meus filhos, com a minha esposa, mas eu estou trabalhando, é para colocar as coisas em casa, né? Nós temos várias maneiras de nos enganarmos a nós mesmos, enganar a nossa consciência, para a gente ficar bem. Mas faça aí, como Pedro nos recomenda, uma indagação de uma boa consciência. E aí você vai, talvez, corrigir os seus caminhos diante de Deus nesta questão da administração das finanças. Filipenses 4:11, texto muito conhecido. Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz: eu aprendi a estar contente. Aqui não é nenhum conselho do apóstolo Paulo para a gente ficar de braços cruzados e na preguiça. Nós não podemos deixar-nos ser tentados com a própria palavra de Deus. Já viram isso? Satanás tentou Jesus com o quê? Com a palavra. Mas o que Jesus respondia para Satanás quando ele citava a palavra para Jesus? Também está escrito.
Paulo não está dizendo que você está contente em tudo com a situação. Não, está tudo bem, não quero cruzar, né? Você está vendo o mato no quintal da sua casa, tudo bem. Não, isso é preguiça. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Contente não significa que você vai cruzar seu braço e pronto. Não, meu irmão. Mas é naquela graça de Deus, sem o coração estar enganado, sem o coração estar colocado em coisas que não é da vontade de Deus, no sentido de ter avareza, de querer possuir, o amor ao dinheiro, etc. Mas você vai estar sendo guiado por Deus naquilo que Ele vai te orientando na sua própria palavra. Não confie nas riquezas. Guardar o seu coração de não confiar nas riquezas. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. Não confie nas riquezas. Vamos fazer esse exercício. Como Paulo fala, o exercício da piedade para muito é proveitoso. Olhe o seu coração, guarde o seu coração nessas situações. Nós estamos falando aqui de finanças, então guarde o seu coração destas situações. Você vai ver uma coisa que vai começar a acontecer na sua vida. Você vai resolver muitos problemas que talvez você tenha hoje. Você vai deixar de ter muitos problemas. E se você ainda não tem, graças a Deus por isso, você vai evitar muitos problemas futuros na sua vida. Então, de maneira muito simples, comece a observar isso. Honre o Senhor, no primeiro aspecto, vendo que você é um mordomo de Deus. Deus colocou as coisas nas suas mãos, mas pertence ao Senhor. Você não pode fazer qualquer coisa como você quiser, não? Nós já ouvimos muito aquela expressão: o dinheiro é meu, eu faço o quê? Oi? Eu faço o que eu quiser. O dinheiro é meu, eu ganhei, eu faço o que eu quiser. Muitos maridos falam assim com a esposa, né? Ou a esposa que está trabalhando também fala assim com o marido. Será que nós podemos falar isso para o Senhor? Muito bem. A criança ali está fazendo assim. Não, irmãos, nós somos mordomos. Não é sério isso, importante? A gente às vezes vai levando a coisa assim de maneira muito relaxada, né? Mas a partir de hoje, você e eu estamos sabendo que não podemos mais fazer assim de modo relaxado, tá certo? Hoje eu estou dizendo para você, e você não pode mais ficar de maneira relaxada nessa questão. Se você ficar, você já foi avisado. Eu não estou querendo colocar peso sobre vocês, mas eu gostaria que cada um de nós acordasse para essas questões. Porque de fato, irmãos, eu acompanho muitos irmãos. Tive o privilégio de poder orientar, às vezes aconselhar, ajudar. E esse é um problema que assola muito os irmãos em Cristo. E ainda mais que esse assunto é terrível, ninguém quer falar sobre dinheiro, né? É chato isso. E talvez alguns, quando a gente começa a falar, fica assim preocupado, vai chegar no final da reunião, vai ter um apelo para dar ofertas, né? Não precisa preocupar, ninguém vai fazer um apelo aqui no final para você fazer a doação. Aliás, tem os profissionais evangélicos assim, né? Nós vamos tratar, olha, doe da sua igreja, o que eu arrecadar eu pego 30%, o resto fica para a igreja. Ele leva um coral, ou ele leva uma banda, canta, aí depois tem todo aquele
aquela comoção psicológica, a forma de coloca peso, você está deixando dar o dízimo, né? Você está sendo amaldiçoado, etc. E começa toda aquela lavagem cerebral, aquela pressão psicológica, a pessoa já fica apavorada, então eu tenho que dar, eu tenho que... E assim ele vai arrecadando, né? Isso não é brincadeira não, irmãos, é mesmo, isso acontece, tá? Deus nos livre disso, né? O Senhor nos livre. Então somos mordomos e temos que ter um coração guardado de todo mal com relação a essa questão das finanças, né? Nós lemos aí algumas coisas. No aspecto positivo, falamos guardar o coração de coisas ruins, mas agora no aspecto positivo, de bênção, Deus deixou um caminho maravilhoso para nós e que nos ajuda a combater essas questões no nosso coração, que é a generosidade. Se você começa a exercitar a generosidade, você vai estar se bloqueando contra essas questões que nós falamos aqui. A única forma de você combater a avareza do seu coração, seja certo disso, é você ser generoso. Se você não é uma pessoa generosa, pode estar certo disso, a avareza vai tomar conta do seu coração. Você pode até dizer que não, mas se você fizer uma reflexão, olhar para suas atitudes nos últimos meses, você vai ver isso. A cada vez que somos generosos, a gente dá uma bofetada na nossa avareza. E é esse o caminho que Deus colocou. Em Atos 20:35 tem aquela afirmação muito importante, que diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar e receber. Mais bem-aventurado é dar e receber. Já decoraram aí? Essa é a bem-aventurança fácil de decorar, né? Mais bem-aventurado é dar e receber. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar e receber, disse o Senhor Jesus. Provérbios 11, 24 e 25 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Você quer servir ao Senhor? Você vai experimentar isso na sua vida. À medida que você for generoso e você vier a dar liberalmente, você vai ver que ele vai começar a ser acrescentado na sua vida. Mas você também vai ver que quando você retiver o que é justo, vai ser perda para você. Eu posso falar isso com toda tranquilidade para você, de certeza que eu tenho nisso. Primeiro, porque está escrito na palavra, é porque eu também já experimentei isso na minha vida. Eu experimentei os dois aspectos: de dar e ser acrescentado, e também de reter e ser perda para mim. Poderia dar vários exemplos aqui da minha vida para ilustrar, mas eu sei que você talvez já tenha passado por essa situação e sabe isso. Se você dá liberalmente, é acrescentado mais e mais. Mas se você retém aquilo que é justo, vai ser pura perda. Talvez a gente não saiba, né, alguns de nós não saibam, mas o que é reter mais do que é justo? A gente está sempre tentando perguntar para justificar, às vezes até não dar, né? Mas o que é justo? Por exemplo, Deus coloca no seu coração que você tem que separar X
em dinheiro ou em alguma coisa para dar para uma pessoa específica. Aí você não, puxa, não, mas isso aqui é muito, viu? Poxa, eu vou entregar tudo isso para essa pessoa? Não. Talvez ela tenha carteira de estudante, vamos pagar meia, né? Aí você dá metade. É pura perda para você. Não faça isso. Ou às vezes, alguém faz um serviço para você e você paga ele menos do que você deveria pagar. Irmão, isso é muito sério, porque lá em Tiago nós vamos ver amanhã, o salário do trabalhador, ele começa a clamar diante de Deus, e Deus vendo isso vai vir e acertar essa situação. É pura perda. Alguns de nós é assim, a gente quer dar vantagem em tudo. Quando eu era garoto, tinha uma propaganda de um jogador de futebol chamado Gerson. E aí ele tinha uma frase famosa dele, que hoje, até hoje, mas ele falava, eu gosto de levar vantagem em tudo. Assim como cristãos, a gente gosta de levar vantagem em tudo. Então a gente quer pagar menos o trabalhador, a gente quer levar vantagem naquilo que a gente está pagando, a gente quer, vamos regatear aqui um pouquinho. Não. Se é justo, você tem que fazer isso, porque senão vai ser perda para você. Perda. 1 Timóteo 6,18 diz assim, com relação às pessoas que têm posses, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Você está prosperando e qual é o seu coração em prosperar? Você tem que ter visão do reino de Deus. Eu tenho que ter visão do reino de Deus. Eu tenho que estar pronto para repartir. Eu tenho que estar pronto para dar. Eu tenho que estar pronto para investir no reino de Deus, na obra de Deus, naqueles que trabalham pelo Evangelho. Esse deve ser o nosso objetivo. O Senhor Jesus dizendo, e ficou registrado em Lucas 6,38, aquela expressão famosa do Senhor diz, dai e dar-se-vos-á. Não é retenha e você vai ter. Não é faça poupança, só fica poupando tudo que você vai ter. O mundo é assim, para você ter o mundo diz você tem que poupar. Mas o Senhor diz, se você quer ter, você tem que dar. Eu não estou dizendo para você fazer o desatino de chegar e receber seu salário e 100% doá-lo. Você tem sua família, você tem suas prioridades, etc. A menos que Deus, pelo Espírito Santo mesmo, te convença. Você tem que dar tudo bem, você vai lá e faça. Mas normalmente Deus não vai agir assim não, viu? Mas você tem que ter o coração aberto para abrir mão e dar algo daquilo que Deus tem colocado. Dai e dar-se-vos-á. Olha que promessa maravilhosa. E a forma que será dado a quem está doando. Diz aqui a palavra, vai ser dado a ele boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Generosamente vos darão. Se você é um pouco sábio, pelo menos, ainda que você não olhe assim as questões muito espirituais, você não é muito espiritual, mas pelo menos assim, não, você é um cara esperto. Pô, então pelo menos se eu doar, se eu vou receber, então eu vou doar. O ímpio, ele faz isso. As pessoas, né, aquela palavra do do administrador infiel, está dizendo que os filhos das trevas são muito mais o quê? Sagazes, inteligentes do que os filhos da luz. Nós somos assim, parece que tolinhos, né? Vivendo assim no mundo da lua, né?
Dai e dar-se-vos-á, generosamente vos darão, e a gente fica, ai, poxa, eu estou com um problema financeiro horrível. O dinheiro chega no final do mês, acabou. No dia 20 já acabou. Será por quê? Não. Alguns não chegam nem no dia 5, porque recebe e já acabou. Mas o problema está aqui, né? Primeiro, o coração não está correto, mas o segundo, que não está praticando aquilo que Deus já estabeleceu como um caminho para nós, o caminho da generosidade. Dai e dar-se-vos-á, generosamente vos dará. E aí deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando você for ofertar, quando você for dar, você for separar algo para abençoar o outro, não espere que aquele outro a quem você vai abençoá-lo com a sua oferta, que ele te retribua, porque provavelmente ele jamais vai te retribuir. Muitos nem gratos serão a você. E amém, porque você não está fazendo isso nem para agradar. Se for para agradar os homens, se for para serviço dos homens, Jesus disse o quê? Já ganhou a sua recompensa. Não é assim? Os gentios tocavam trombeta para dar as esmolas, para dar as ofertas, iam em praça pública, né? Mas o Senhor já disse que aquilo que a tua mão direita der, que a esquerda não saiba. Talvez você possa ajudar alguém, alguém nem saiba que foi você. E assim é melhor, porque não fica nada carnal, a pessoa como está lhe devendo favor, né? Não, meu irmão, é o Senhor. Quem dá, dá como se desse ao Senhor, e quem recebe, deve receber ao Senhor. É claro que há uma gratidão no coração de quem recebe, mas você não vai provavelmente receber a generosidade dela. O que você vai receber dessa pessoa, se ela é uma pessoa que tem o coração para Deus, é que ela vai, como diz Paulo, né? Você vai ofertar, vai ajudar, aquela pessoa será abençoada, mas aquela pessoa, quando for abençoada, porque ela é do Senhor, Paulo diz que elas vão receber aquela oferta, diz aqui, enquanto elas oram a vosso favor com grande afeto. Ela se sentiu abençoada por aquilo que você fez, então ela eleva ao Senhor as ações de graça e ora a seu favor. Isso é normal para quem é do Senhor, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Mas não espere daqueles a quem você foi movido por Deus a ajudar, que eles vão te recompensar. Que a mão direita não veja que a esquerda, né? Dá. Mas o Pai que vê em secreto, o que ele vai fazer? Ele te recompensará. Irmão, é tão maravilhoso isso, que Deus nos deu um coração generoso, porque, sabe, isso acaba com a nossa avareza e vai abençoar muitas vidas. A nossa oferta, aquilo que nós, sabe, doamos, que aquilo que nós, sabe, empregamos em ajudar o outro, em levar aquela oferta ao outro, muitas vezes é uma resposta à oração que aquela pessoa tem orado ao Senhor, e Deus vai e socorre aquela pessoa e te usa para ser uma resposta à oração. Isso é algo maravilhoso. Então seja um instrumento de Deus nesta questão. 2 Coríntios 9, a partir do verso 1, olha o que Paulo vai colocando com relação a ser generoso. Ele diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos,
porque nem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo, nos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me preparassem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo, preste bem atenção no que o Senhor vai nos dizer aqui através de Paulo. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. Ele está falando isso aqui no contexto de oferta. Os irmãos estavam separando uma oferta. E Paulo está dizendo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Talvez aqui seja a resposta a muitos que podem estar com problemas financeiros, porque simplesmente estão querendo ter fé para receber, mas não têm fé para dar. Me lembro, uma vez, há muitos anos atrás, eu li um livrinho do irmão David Wilson, e ele escreveu que ele foi pregar para os irmãos. Eu não me lembro qual país agora, um país muito pobre, não sei qual país. E ele chegou lá e viu a situação dos irmãos, eram muito pobres, mas o Espírito Santo colocou no coração dele que ele tinha que pregar sobre dar e dar-se gozar para os irmãos que eram pobres. E Paulo diz que alguns aqui da própria pobreza tiraram algo para ofertar. Não interessa que nível de rendimento você esteja, a questão é que você tem que ter um coração generoso. Por exemplo, as irmãs: poxa, eu nem trabalho, então essa palavra não é para mim, eu nem tenho uma renda, eu sou dona de casa. Mas a dona de casa pode sim doar muito. Primeiro, ela já doa em casa, o seu serviço, o seu apoio à sua própria família, ao seu esposo. Mas ela pode ser hospitaleira. E mais, às vezes ela vê que aquela irmã está lá na casa dela, está com alguma dificuldade, e ela vai lá e oferece a sua ajuda. Olha, eu vim aqui hoje, eu vou olhar as suas crianças hoje à tarde, para você descansar um pouquinho, tá bom? Olha, fulano, vai dar uma caminhada, eu fico aqui com as suas crianças hoje. Está doando, está sendo generosa, doando o seu tempo. Irmãos, cada um na sua medida, naquilo que Deus colocar no coração. O coração precisa estar aberto, generoso. Paulo diz então: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, a nossa generosidade é uma sementeira. Aqui em Patos de Minas tem muitas pessoas que trabalham com plantio, e sabe disso. Se você planta pouco, você vai colher pouco, mas se você planta muito, você vai colher muito. Então essa é a palavra de Deus. Não estamos aqui pregando o evangelho da prosperidade, longe de nós isso, mas aqui é um princípio de Deus que o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Cadê o dízimo aqui?
não sei, nem sei da história de vocês aqui nesse aspecto. Nem sei se vocês praticam dízimo ou não, mas eu quero dizer, o dízimo como lei acabou. Sempre existiu, antes da lei de Moisés, a 10ª parte. E hoje também existe a 10ª parte. Você pode separar a 10ª parte do seu salário para contribuir, para entregar, para ajudar, mas não como lei. Dízimo era quase como imposto na nação de Israel. Mas na graça, não tem 10%. De repente pode ser até quase 100%. Na graça. Ou pode ser 1%. Ou pode ser 12%. Ou pode ser 50%. Eu sempre tenho incentivado os irmãos aos quais eu converso sobre esse assunto, que minimamente comece o seu exercício da generosidade. Se você é um assalariado, ou se você tem uma empresa que tem seus lucros, comece separando 10% para você doar, para você encaminhar segundo o Espírito de Deus te orientar. É muito fácil quando a gente tem regras. A regra é, todo mundo tem que tirar os 10%. Aí eu até brinco, porque é verdade. Algumas pessoas já me perguntaram, irmão Billy, eu devo tirar então o dízimo do 10% do bruto ou do líquido? Irmão, meu Deus! Mas minimamente, se na lei era 10%, quase que um imposto na nação de Israel, na graça, comece esse exercício, separe pelo menos 10%, mas não é obrigatório não. Cada um deve, diz Paulo, contribuir segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Comece então esse exercício. Minimamente eu te sugiro 10%. Não é uma lei, irmãos. Não fique com aquele peso de Malaquias sobre a sua cabeça. Você está roubando a Deus, ou que a maldição vai vir sobre essa casa, o devorador. O devorador já está vencido ali na cruz do Senhor Jesus por cada um de nós. Mas você tem que vencer o devorador no seu coração, é a avareza. Esse é o devorador. E se você tiver aquilo que é mais do que justo, vai ser pura perda. E isso vai devorar você mesmo, e vai consumir os seus bens, vai consumir a sua renda. Então seja sábio. Deus pode, versículo 9 e 8, estou lendo em 2 Coríntios. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, Deus pode fazer isso, tendo sempre, em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Enriquecendo para quê? Para ser avarento? Não. Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, se a gente tem aquela generosidade de dar, vai ser tributada graças ao Senhor. Aquelas pessoas que recebem, que são fruto da bênção que você teve, elas vão dar graças ao Senhor, vão glorificar o Senhor, porque Deus foi misericordioso com ela em tempo oportuno.
A sua oferta vai ser motivo de graças ao Senhor, de louvores e adoração a Deus, de ver que Deus é fiel na vida daquela pessoa que está recebendo, porque ela esperou do Senhor, honrou. Versículo 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. A confissão ao Evangelho de Cristo é que você é generoso. O Evangelho de Cristo é a generosidade também. E começou com Deus. O Senhor Jesus diz a respeito dele o quê? Que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Como nós devemos dar? Às vezes a gente fica com a dúvida. O primeiro aspecto aqui é que nós já acabamos de ler. Cada um deve contribuir segundo o que tiver proposto no coração. Como eu estava dizendo, é fácil nós termos regrinhas. Olha, você tem que separar 10% e você vai lá no local de reunião, tem um gasofilácio lá, ou uma caixa, sei lá, ou tem uma conta que você já deposita. E deixa que eles cuidam para você. Isso é muito fácil. Mas não, irmãos, você tem que crescer com Deus, no conhecimento do Senhor, na intimidade com Deus. O Espírito de Deus tem que dirigir você. Você tem que perguntar para o Senhor sempre. Está com o coração aberto: Senhor, me dirige, olha, me coloca onde eu tenho que. Vou separar uma parte, Deus vai colocar no seu coração essa parte, e você vai perguntar ao Senhor como você vai dar, aonde você vai dar, para quem você vai dar. O primeiro aspecto a quem você vai dar são os da sua própria casa. 1 Timóteo 5,8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O Senhor Jesus até falou a respeito de algumas pessoas, que elas diziam: aquilo que eu poderia dar a meus pais, eu dou ao Senhor. É uma oferta alçada ao Senhor. E o Senhor Jesus disse com elas o quê? Que elas estavam desonrando a palavra de Deus. Elas tinham uma desculpa: não, eu dou para o Senhor, então não preciso dar nada para os pais. E o Senhor está dizendo que elas estavam desonrando a palavra de Deus. Então, o primeiro das casas, aos pobres. Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. Prestaram atenção nessa palavra? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. As pessoas pobres, o pobre sempre tende o que Jesus disse? Convosco. Vai sempre haver, entre os próprios santos, entre os próprios irmãos, vai ter sempre situações de irmãos que são pobres e que precisam ser acudidos nas suas necessidades. E você vendo isso, você não pode fechar o seu coração. Mas é muito fácil, né? Naquele sistema institucionalizado, naquele sistema que é as pessoas se colocando no lugar de Deus e cobradores de Deus. Então, olha, vem aqui, você tem que depositar aqui 10% do seu salário, e aí deixa que as pessoas vão administrar. É muito simples, mas você está tirando a responsabilidade que é sua. Você está minimamente, para falar assim bonito, você está terceirizando a administração daquilo que Deus confiou a você.
Tem pessoas pobres, você fecha, não, eu já contribuo lá na reunião, né? E aí o pobre tem necessidade. João diz, se alguém vem a você e mostra a você uma necessidade, você, vai bem, Deus te abençoe, né? Deus vai ver isso, irmãos. Isso vai pesar sobre nós. E na realidade, a palavra de Deus diz, não pode o amor de Deus permanecer no coração da gente, se a gente faz isso. Então, aos de casa, aos pobres, e aos irmãos em geral, compartilhar a necessidade dos santos, diz Paulo em Romanos 12, 13. Praticar a hospitalidade. Provérbios 19 e 17 diz: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Aos de casa, aos pobres, aos irmãos, às suas necessidades, aos obreiros, aos presbíteros. A gente tem até pavor de falar isso, né? Porque é até difícil, às vezes, os obreiros e os presbíteros falarem esse assunto de dinheiro, porque às vezes eles são irmãos que se separaram para ficar exclusivamente dedicados à obra e parece que estão falando em causa própria. Eu não sou nada disso, não vivo, né, meu tempo todo separado para a obra, eu tenho meu trabalho secular, eu posso falar com toda tranquilidade, e também porque está na palavra de Deus. Aos obreiros, Paulo diz em 1 Timóteo 5,18: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele estava falando dos obreiros, dos presbíteros que se afadigavam no ensino e na palavra, e precisavam também, como diz ele em Coríntios, né? Se eles pregam o Evangelho, eles precisavam viver do Evangelho. 1 Coríntios 9,14: assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,9 diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Deus está falando aquilo, usando aquela ilustração, mas Deus está preocupado com as pessoas. Mas se o boi, aquilo era uma lição, era alguma coisa didática para nós, né? O boi, quando ele estava lá, você não poderia, estava lá no meio do trigo, você não podia amordaçar a sua boca, tinha que deixar a boca do boi livre para que ele pudesse também comer do trigo. E assim ele está falando, aquele que vive do Evangelho, que prega o Evangelho, que também viva do Evangelho. Muitos irmãos separaram as suas vidas para servir o Senhor e nos servir, e a gente tem que dar o sustento digno para esses irmãos, né? O suporte. Estou falando aqui, talvez em outros lugares, aqueles irmãos que Deus coloca no nosso caminho, que nós sabemos que eles são pessoas que se separaram para isso e têm um testemunho de Deus e da igreja. Há um trabalho muito bonito na África que um irmão, alguns irmãos no Rio têm feito, mas estava tendo dificuldade, 3 obreiros na África, de ir de país em país, e a situação na África, você sabe, é muito grave, tem problema de enfermidade, problema de todo tipo de problema que tem em alguns países, problemas de religião, muçulmanos, irmãos são perseguidos, tem risco realmente de serem mortos, etc. Mas alguns irmãos estavam, 3 obreiros estavam paralisados porque eles precisavam de sustento. De alguma forma, esse sustento não estava chegando a eles. E a obra estava um pouco paralisada. E eu perguntei para um irmão que estava em contato já com eles: irmão, quanto é que a gente precisaria juntar para mandar para cada um desses irmãos, para eles continuarem, pelo menos com tranquilidade, indo visitar as igrejas de país em país na África? Eles, sem tosquenejar, responderam: R$ 1.200 por mês. Não é nada, né? R$ 1.200 por mês para cada um dos irmãos. A obra de Deus estava parada lá,
esses irmãos passando necessidade com as suas famílias, eram irmãos que tinham separado para a obra de Deus, irmãos locais, nativos lá, que amam o Senhor, estavam paralisados porque faltava R$1.200. Estava sendo mandado e acabou não sendo mais mandado aqui no Brasil. Então, irmãos, nós temos que abrir o nosso coração. Se Deus nos coloca em contato com as pessoas que estão servindo ao Senhor, nós temos que ajudar. Você, por exemplo, nesse fato que eu estou relatando aqui, você não vai lá na África, você não tem coragem, você não tem o coração, você não tem o talento, você não tem a unção para isso, não tem a graça, você talvez não tenha coragem de ir lá enfrentar aquela situação toda de ebola, enfrentar a situação de perseguição dos muçulmanos, etc, etc, mas você tem dinheiro, você poderia falar, eu vou contribuir. Eu quero falar um negócio que um dia me chamou muita atenção. Eu estava lendo há muitos anos atrás aquela situação de Davi. Eles estavam indo para a guerra e alguns ficaram muito cansados. Estão lembrados da situação? E aí então alguns foram para a guerra e os outros ficaram lá parados, eles não aguentaram mais e ficaram com as bagagens. E aí Davi voltou com os despojos da guerra. E o que foi que aqueles homens, os valentes da Davi, disseram? Olha, esses que ficaram aí não foram lá, não vão ganhar nada. O que foi que Davi disse? Não, eles ficaram com as bagagens. A mesma parte, a mesma porção que os que foram vão receber eles também. E aquilo ficou no meu coração, irmãos. O Espírito Santo falou comigo, eu senti, sabe, como fosse uma luz, uma revelação. Às vezes nós não podemos ir, mas se nós ajudamos quem vai, a recompensa será a mesma de quem foi. Olha que coisa maravilhosa. Então, a quem dar? Aos de casa, aos pobres, aos irmãos, aqueles que estão na obra do Senhor. Há tantas situações que Deus pode encaminhar, e mesmo os incrédulos, irmãos. O necessitado. Ah, não, eu não vou dar para ele porque diz que eu tenho que dar primeiro o dízimo da fé. Eu não dou para esse toque, né? São formas que nós temos de justificar a nossa consciência e de ficarmos com a avareza no coração e não sermos generosos. Não dê essas desculpas esfarrapadas, irmãos. Abra o seu coração. Você está andando na rua, alguém te pediu, não interessa se ele é crente, se ele é irmão ou não é, você está com necessidade, você tem que socorrer. É muito simples assim. Nós somos provados nisso. Ah, não, eu já separo lá meu dízimo, né? Você é totalmente legalista. Separo meu dízimo, eu já dou meu dízimo, eu sou fiel, eu sou um dizimista fiel. Irmãos, isso é pura vaidade. Temos que ter um coração generoso, de verdade. Mas isso é Deus quem produz na gente. Mas é um exercício de fé que cada um precisa começar a fazer. E há muitas bênçãos prometidas pelo Senhor para aqueles que têm um coração generoso. Eu faço um desafio a você, comece a praticar isso desde já, e você depois de um tempo vai me dizer o que aconteceu. A alegria que é você ver Deus agindo através da sua vida. Você vai ver a alegria que é Deus realizando coisas maravilhosas através da sua instrumentalidade. E é claro que isso aqui, irmãos, é só para Deus ver, não é para ninguém. A questão, no final das contas, é entre você e Deus. Não precisa ficar sendo generoso para os outros verem, né? Como os escribas lá, os fariseus, tocavam as trombetas, eles queriam ser vistos pelos homens. Nós não estamos falando disso aqui. Estamos falando de algo entre você e Deus. Deus os abençoe. Vamos parar por aqui. Amanhã, se o Senhor permitir, à noite, nós continuaremos nesse tema. E amanhã eu gostaria de falar sobre as questões do nosso trabalho. Aqueles que trabalham como patrões, como empregados, o que Deus tem para nos dizer a respeito disso.
E também da questão de sermos pessoas que têm integridade nessa questão das finanças. Isso honra o Senhor. Sermos honestos, termos integridade com relação a isso. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos estar falando sobre isso. Eu me excedi um pouco aqui no tempo. Obrigado pela paciência. Que Deus nos abençoe.